Timóteo capítulo 3, versículo 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Essa passagem ela é muito especial, como nós podemos perceber o tema aqui, né? Os males e as corrupções dos últimos dias. Nós percebemos que ele vai falar a respeito de algo que era importante para Timóteo naquela época, mas também como algo para todos nós. Tanto que essa palavra nos últimos dias, nós sabemos que ela está relacionada ao tempo em que Jesus cumpriu o seu ministério, ressuscitou e foi para junto dos pais, para junto de Deus Pai. E a partir daí, nós consideramos os últimos dias, até o tempo em que Jesus voltará. E nós percebemos aqui então, que é uma descrição daquele tempo e uma descrição do nosso tempo. E o que nos traz assim, uma grande alegria de ver como a palavra de Deus é inspirada, é verdadeira, porque a descrição dos homens maus, a descrição dos acontecimentos, elas são muito parecidas. A gente percebe tudo que está aqui acontecendo nos dias de hoje. Você mantendo a sua Bíblia aberta, vamos ler aqui o verso 1 e o início do verso 2. Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão. Percebemos aqui que ele coloca, Paulo coloca, sabe, ou seja, Timóteo já, de certa forma, sabia, ele estava vivendo aqueles tempos difíceis, ele estava percebendo aquilo na sua vida, acontecimentos na sua vida. Mas Paulo aqui vai reforçar, dizendo, sabe, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Ou seja, ele vai reforçar para que Timóteo não pense que é apenas um momento passageiro, uma dificuldade que está ali sobre eles e depois vai desaparecer. Mas é uma dificuldade que será enfrentada por muito tempo. E o que a gente vê aqui, irmãos, o ressaltar dos problemas, às vezes a gente lê esse tema, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, e a gente pensa nos problemas que nós passamos em relação às dificuldades financeiras, em relação à saúde, em relação às coisas que estão acontecendo na economia, ou até mesmo as coisas que estão acontecendo no mundo, mas não é bem sobre isso que o texto está falando. Ele está falando tempos difíceis no que se diz a respeito a pregar o Evangelho, a recepção desse Evangelho, e como Timóteo devia permanecer no Evangelho, assim, mesmo com tanta oposição. E também que ele não pudesse ser como os demais, que tanto continuando como um religioso, continuando como alguém que pertencia a uma igreja, mas que alterava a doutrina, que não tinham um viver condigno com o Evangelho e que ainda levavam outros a cometer os mesmos pecados. Então, Timóteo, você não deve ser como o mundo. Isso nós vamos ver aqui no decorrer da nossa mensagem. Então, a informação que nós temos aqui, últimos dias, já falamos, que se refere desde aquele tempo em que Jesus subiu até o momento em que ele vai ressuscitar, e os tempos serão difíceis. Aqui há uma questão importante, o que vai acontecer? Tempos difíceis. Por quê? O porquê está, porque os homens serão, ou seja, é importante compreender que, pela responsabilidade dos homens, por aquilo que os homens praticam, os tempos são ruins. Os tempos não são ruins porque Deus assim abandonou o homem, ou porque as coisas acontecem por acaso. Mas nós sabemos que nós vivemos dias ruins por causa da maldade humana, por causa do egoísmo humano, por causa das ações humanas. É isso que nós enfrentamos.
Resumindo então, irmãos, enfrentamos tempos difíceis. Estamos vivendo nos últimos dias. Esses dias incluirão tempos difíceis e perigosos, decorrente da atividade dos homens maus. De 2 a 9, aqui na sequência, 2 Timóteo, capítulo 3, de 2 a 9, nós vamos ver essa conduta dos homens, os homens maus descritos. E 3 coisas: primeiro, a conduta moral, depois a questão da observância religiosa e o terceiro, o zelo proselitista. A questão da conduta moral. Nós vemos aqui do versículo 2 ao versículo 4. Repare que se a gente quiser resumir esse texto, basta a gente ler o início do verso 2 e o final do verso 4. O que diz aqui a respeito desses homens? Ou seja, como os homens maus são descritos, a conduta moral deles, como é descrita? Serão egoístas. A palavra egoísta significa amigo de si mesmo, amigo de si próprio. Então, não é aquela amizade de você cuidar de você preocupar-se com a sua vida, com a sua saúde. Não, é uma amizade egoísta. Você é mais amigo de você mesmo do que dos outros, mais interessado em você mesmo do que em Deus, sem temor de Deus, sem preocupação em realizar a vontade de Deus, mas é amigo de si mesmo. E olha o final do verso 4, o que diz aqui? Mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Então esses homens são amigos de si mesmos e não amigos de Deus. Como então descrever uma pessoa assim? O texto fala claramente. Aqui ele diz que são avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Então, se a gente quiser detalhar aqui, a gente basta estudar todos esses tópicos. Mas, em resumo, como é a descrição da conduta moral dos homens maus? Egoístas, mais amigos de si mesmo do que amigos de Deus. É o amor mal dirigido. A gente tem falado bastante sobre isso, né, em outras mensagens. Aquela busca pela felicidade, acreditando em que vai realizar os seus sonhos e assim, como o principal momento da vida é buscar realizar a sua própria vontade, os seus prazeres, os seus desejos, e isso faz com que o homem cada vez mais esteja cheio de pecados, cheio de falhas e mais triste, né? Porque quem vive para si mesmo não pode ser feliz, não pode andar bem. Qual é a solução para isso, irmão? Só o Evangelho, só a Palavra de Deus, só uma mudança radical. E nós, ouvindo essa descrição, nós devemos colocar no nosso coração, né, esse pedido para que nós possamos cada vez mais ser menos parecidos com estes homens maus, mas parecidos com aqueles que são amigos de Deus, aqueles que se preocupam em agradar a Deus, aqueles que se preocupam em amar a Deus em primeiro lugar. A gente não pode amar a nós mesmos antes de amar a Deus. Quando nós amamos a Deus, nós estamos demonstrando que realmente nós amamos a nós mesmos, né? É um amor falso esse, eu me amo, eu faço o que eu quero, como a gente tem visto no mundo, e principalmente nessa época, né, de carnaval, a esse ressaltar dos prazeres, da alegria. Na verdade, não é amar a si mesmo, deixar-se levar pelos prazeres. Isso é o contrário, né? É você estar caminhando sem amor próprio, deixando-se levar à morte, porque entregar-se ao pecado é entregar-se à morte. Ponto B aqui,
os homens maus descritos como observância religiosa. É curioso que o que Paulo está dizendo a Timóteo, alertando a Timóteo, que esses homens maus, eles não são tão facilmente identificados como pessoas que estão somente lá no mundo, mas esses homens maus estão dentro da igreja. Olha o que diz o verso 5: tendo toda a forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Forma de piedade. Há muita religiosidade no mundo. A gente percebe que os maiores religiosos muitas vezes são pessoas que mais estão fora da própria verdade que eles talvez preguem, ou talvez preguem deturpadamente uma mentira para adequar-se à sua própria forma de viver. Então, ser religioso não quer dizer nada. Ir a uma igreja, muitas vezes, é muito pouco, ainda mais dependendo de qual igreja essa pessoa está participando. Esses homens maus religiosos existiam naquela época, e Jesus principalmente denunciava aqueles fariseus. Mateus 23, 25 diz: limpais o exterior do corpo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperanças. É exatamente isso, tem forma de piedade, mas nega o poder. Que é esse poder? O poder está na prática verdadeira do Evangelho, em seguir o Evangelho, e não apenas na aparência. E essa é a verdadeira religião. Não é dizer amém nas orações, não é dar as ofertas, mas é estarmos adorando ao Senhor em espírito e em verdade, não na aparência, mas no coração, externamente também, mas internamente principalmente. Você pode participar da adoração somente externa, e aí é difícil a gente julgar, né? Mas você participando internamente, automaticamente você vai participar externamente de forma verdadeira. A adoração, o culto, o comportamento, tudo isso é chamado aqui a atenção. Há uma parte aqui muito importante para nós observarmos, é a frase que Paulo diz no final: foge também desses. Fugir de quem? Do mundo? Bom, do mundo a gente tem que fugir também, a gente não pode andar na roda dos escarnecedores ali e tudo mais, né? Mas, principalmente ele diz, foge desses que são religiosos, mas são pecadores religiosos. Esses, a Bíblia fala que nós devemos nos afastar. E às vezes a igreja, ela é muito tentada a seguir alguns modismos, a seguir algumas formas, né, de religião, e quantas vezes nós temos que parar e pensar e dizer: não, eu não posso me associar, eu não posso viver como esses pecadores religiosos. A terceira parte é que, além desses homens maus terem uma conduta moral fora da verdade da palavra, porque eles são mais amigos dos prazeres, além disso, eles serem alguém que só tem a forma de piedade, a gente percebe aqui em terceiro lugar que eles possuem o que está escrito aqui como zelo proselitista, de 6 a 9, ou seja, eles são evangelistas, eles buscam desencaminhar aos outros, eles têm as maiores técnicas para que muitos estejam assim seguindo. Você percebe no mundo de hoje, ouve-se muito falar de engajamento, de seguidores, de pessoas que têm grande popularidade na internet ou em muitos meios. E quando você percebe uma coisa, que essa popularidade nem sempre quer dizer que essa pessoa tem um conteúdo, ou que essa pessoa é uma pessoa boa, que está trazendo uma instrução, que está trazendo uma coisa positiva. Então, existem muitas pessoas que têm esse grande engajamento, mas não tem algo que possa trazer de bom, de qualidade.
E nessa existem também muitos religiosos que estão tendo, assim, vamos usar o termo, né, engajamento, mas não são verdadeiros. Trazendo o exemplo do texto, ele fala aqui que estes são os homens maus. Eles se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados e conduzidas de várias paixões. Ou seja, dá a entender aqui que eles faziam visitas, iam nas casas, principalmente de algumas mulheres que os seus maridos estavam trabalhando, e eles chegavam lá oferecendo aquela, entre aspas, verdade deles, a forma religiosa deles, pregando lá as suas ideias, para pessoas que primeiro eram pecadoras, depois eram pessoas de pouco conhecimento. Versículo 7 diz que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Pessoas fracas. E não é assim que é feito o engajamento. Quando a gente vê um grande líder que consegue cativar muitas pessoas, e a gente percebe que esse líder está tão fora da verdade, da palavra, a gente pensa, como que isso é possível? É possível pela baixa condição mental, educacional, espiritual, dessas pessoas que são cativadas por ele. Isso acontece muito. E essas pessoas vão criando grandes grupos que são contrários ao Evangelho. Então Timóteo está sendo alertado para isso. Olha, vão surgir religiões, vão surgir movimentos, e essas pessoas vão conseguir cativar pessoas desocupadas, pessoas fracas, pecadores, eles vão juntar lá, né? Muita gente. Por isso que a gente sempre diz, né, que muita gente não é sinônimo de qualidade, né? Quantidade não é sinônimo de qualidade. Embora, se nós temos qualidade, a quantidade ela vai naturalmente acontecendo, ela tem que acontecer. Se não está acontecendo, está alguma coisa errada, não tem tanta qualidade assim. Mas simplesmente quantidade não quer dizer muito. Não quer dizer muito. Aqui dá-se um exemplo do Antigo Testamento. Janes e Jambres resistiram a Moisés. Também esses resistem à verdade. A passagem provavelmente se refere naquela época em que Moisés, né, foi, digamos assim, confrontado lá diante do faraó por mágicos. E esses Janes e Jambres são falsos mágicos da corte de faraó. Êxodo 7:11 diz o seguinte: Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas. Então dá a ideia de que pessoas que fazem coisas muito parecidas com aquilo que um homem de Deus faz, mas ele é um falso. E esses falsos religiosos são assim. Aparentemente estão realizando milagres, aparentemente estão melhorando a vida das pessoas, e aparentemente essas pessoas estão adorando a Deus lá nas suas igrejas, mas só adora a Deus aquele que realmente o adora de forma verdadeira, em espírito, em verdade. E assim nós precisamos ter sabedoria para entender e para discernir uma coisa da outra. É claro que essas pessoas, elas não vão durar muito tempo. Na sequência aqui diz: todavia não irão avante, sua insensatez será a todos evidente, como aconteceu com aqueles. Dá um exemplo de que chegou um momento em que eles não conseguiam mais fazer o mesmo que Moisés lá estava fazendo lá nas pragas, né? Ou seja, o falso uma hora será revelado, a insensatez será evidente. Então, embora a gente fique triste quando a gente vê um falso destacando, ou uma igreja falsa, ou um falso pregador, mas nós devemos manter firmes, que é isso que Paulo vai falar a Timóteo, e sabendo que no momento certo essas pessoas vão cair. Bom, essa primeira parte então
é a descrição dos homens maus. Sua conduta são moralmente pecadores. A sua religião, só forma de piedade. São maus, mas são religiosos. E são também pregadores, evangelizadores, buscam desencaminhar outros. E aí entra no nosso texto principal: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Timóteo é chamado a ser diferente. Nós conhecemos muito bem essa frase que se repete, nas epístolas de Paulo a Timóteo, e eu creio que todas as vezes que a gente percebe alguma reação do mundo, alguma forma de viver do mundo, que tenta nos encapsular, nos levar para ela como modelo, nós devemos ouvir de Deus: tu, porém. Há muitos pecadores, mas tu, porém. Há muitos que deixaram, muitos se afastaram, mas tu, porém. Nós não podemos ter como exemplo os homens maus. Nós não podemos nos deixar levar pelas frases que o inimigo tenta colocar no nosso coração, mas nós devemos seguir em frente. A partir do verso 10, nós vamos perceber que Paulo vai primeiro destacar a qualidade de Timóteo. Tens seguido, tu, porém, tens seguido. Ou seja, ele mostra que Timóteo já estava no caminho, mas a preocupação dele, aqui esse texto é bem característico. A gente vê um Paulo já idoso, um Paulo preso, um Paulo preocupado com o Evangelho. E para estar preocupado com o Evangelho, ele estava preocupado com aquele que iria pregar, continuar o trabalho dele. E a gente tem essa preocupação, quando nós deixamos um cargo, quando nós deixamos algo na mão de uma outra pessoa, será que ele vai conseguir continuar? Será que ele vai enfrentar as barreiras? Ele não vai se misturar com o mundo? Pense nós como um filho, como um filho pequeno que cresce, e a gente vai dando aquela instrução para o filho: olha, você permanece no Evangelho. Ele já sabe, mas você vai insistindo para que ele realmente continue. Então ele começa elogiando: tu, porém, verso 10, tens seguido de perto meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Ele também já tinha experimentado, como Paulo, de perseguições, e ele diz então no verso 10, continue: tens me seguido até agora. E no verso 14, continua a agir assim. Verso 14, tu, porém, permanece naquilo que aprendestes. Temos seguido, irmãos, o Evangelho do Senhor, somos chamados a permanecer. Talvez quando a gente recebe uma pessoa nova na igreja, a gente pensa que o mais importante já foi feito. Ou quando alguém começa a participar da igreja, a gente vai lá, atende o visitante, conversa com ele. Isso é muito importante, mas não é tudo. E talvez nem seja o mais importante, porque mais importante do que chegar é permanecer. E nós precisamos ajudar o nosso irmão para que ele permaneça. Nós precisamos trabalhar para receber um visitante, mas trabalhar também no discipulado, no evangelismo, na orientação, na visitação, em tudo que nós pudermos fazer para permanecer. Falando do lado pessoal, começar uma coisa, muitas vezes é um ponto importante, mas mais importante é permanecer, mais difícil é permanecer. Eu falei no início do ano, do desafio 366, correr todos os dias. Ele começou
É um desafio que tem lá na internet. Ele começou com 8.000, eu vou chutar aqui o número mais ou menos, 8.800 pessoas, 800 e algumas coisas pessoas. Algumas coisas pessoas é ótimo, né? Algumas pessoas. Em um mês, de 8.800 e pouco, caiu para 2.100 e alguma coisa. Vamos perceber quantos vão chegar no final. E nós, diante do Evangelho, somos chamados a permanecer. Tu, porém, permanece naquilo que você aprendeu. Aí aqui a gente tem algumas orientações, né? Permanece. No quê? Naquilo que você aprendeu. O que ele aprendeu? O Evangelho, a palavra de Deus. Por que ele deveria permanecer no Evangelho? Primeiro, porque ele sabe de quem aprendeu. Aqui no final do verso 14, né? Sabendo de quem o aprendestes. E Timóteo estava bom de aluno, né? Estava bom de professor. Quem que ensinou? O apóstolo Paulo. Já pensou que beleza você aprender o Evangelho com o apóstolo Paulo? Ter um professor desse? Mas aqui é destacado que ele desde a infância aprendeu da sua avó, Lloyd, da sua mãe, Eunice. O privilégio daquele que tem os pais cristãos, avós que falam da palavra, e de repente aquele chega a ser um adolescente, um jovem, e ele lá já tem uma instrução de um pastor, de um professor. Então, percebe-se que Paulo diz, olha, aquilo que você aprendeu dentro da sua casa, desde criança, aprendeu na igreja, vamos dizer assim, né? Aprendeu com o apóstolo, e permanece naquilo. Interessante, às vezes a gente ouve dizer, né? Ah, fulano foi para a faculdade, essa faculdade estragou o meu filho. Seu filho ficou na sua casa, sei lá, 18 anos, aprendeu o Evangelho, ficou na igreja, 18 anos, se ele veio desde pequeno, 2 meses de faculdade, estragou seu filho? Então, irmãos, como cristãos, né? Nós temos que entregar os nossos filhos lá na faculdade, com o coração apertado, mas descansados no Senhor. Porque se eles não aprenderam até agora, não é a faculdade que vai desviá-los em 1 mês, 2 meses ou 1 ano. Então, muitas vezes a gente percebe que os nossos filhos vão permanecer, porque eles sabem o que aprenderam, de quem aprenderam. Aqui ele diz, daquilo que fostes inteirado. É uma palavra que significa não algo que apenas eu aprendi, mas ela entrou na minha mente. É quando eu vou tocar uma música, eu já não preciso mais das cifras. Aquilo lá, o dedo vai parar na nota certa. Ele já entrou na mente. Eu fui inteirado. O Evangelho é assim para nós. Já pensou se toda vez a gente tiver que ler, que tiver alguma coisa, a gente tem que ler, pega lá na Bíblia para saber? Não, a gente já sabe. Um exemplo bom disso é um médico, né? Já pensou o médico vai fazer uma cirurgia e está lá e fala, peraí, deixa eu consultar aqui o YouTube, que agora não sei o que eu faço, segura aí a cirurgia aí, né? Vou consultar um vídeo no YouTube para terminar a cirurgia. E está quase assim, irmãos, tenha misericórdia de nós, né? Mas permanece, Timóteo, naquilo que você aprendeu, naquilo que você foi inteirado. Tá, ele aprendeu o Evangelho, e aqui há a questão de se falar o que é o Evangelho, o que é a palavra. Ora, toda a Escritura é inspirada por Deus. Verso 15, verso 16, toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, ele não aprendeu qualquer coisa. Ele aprendeu a palavra de Deus. Inspirado significa que a Bíblia é a palavra de Deus. E quem melhor para nos instruir do que o próprio Deus? Ele nos instrui em relação à fé, mas também em relação a tudo mais que nós precisamos para a vida. Essa palavra tem origem em Deus, e o propósito dela é a utilidade do ensino para as nossas
vidas. A origem das Escrituras, inspirada por Deus. O propósito das Escrituras, ela é útil para o ensino. Mas olha que ele diz, como principal aqui, podem tornar-te sábio para a salvação. As falsas doutrinas vão nos afastar do Senhor, vão nos levar a viver um mundo de pecado. E o pior de tudo isso é que o fim daquele que não tem Deus é a morte espiritual, a morte eterna. Mas aquele que tem a palavra de Deus como guia, ele aprende tanto em relação às coisas úteis do dia a dia, da vida, mas principalmente ele ouve palavras que podem tornar-te sábio para a salvação. A Escritura é útil para corrigir o erro, para ensinar a fé e para nos orientar para a vida. Concluindo, irmãos, a mensagem de Paulo a Timóteo é muito relevante para os dias de hoje, quando nós vivemos o afrouxar da religião, o afrouxar do verdadeiro evangelho. E aqui nós não vamos apontar igreja A, igreja B, apontar um problema específico, porque é muito mais profundo do que isso. Não é simplesmente uma questão estética, né? Não é simplesmente uma questão de algum tipo de forma de culto, mas é algo que vem lá do coração, quando pessoas até têm forma de piedade, mas negam a verdade. Essa mensagem de Paulo a nós é um alerta para que nós sejamos sendo amigos de Deus. Amigos de Deus, amigos de nós mesmos. Amigos dos prazeres, inimigos de Deus. Inimigos do próximo, inimigos de nós mesmos. É uma grande realidade que nós precisamos ser exortados. Quanto ao permanecer, pense bem, quando alguma coisa vier querer nos tirar daquilo que a gente caminha, pense bem, quem está falando isso? Porque o que eu aprendi na palavra, eu aprendi dos meus pais, dos meus avós. Quem está falando isso? Por que confiarei neste? O que é isso? Porque o que a gente aprende é a palavra de Deus. O que está por trás desse falso ensino? Que assim nós possamos ser fortalecidos e, como Paulo disse, possamos pensar nos dias de hoje. Permanece naquilo que aprendestes, ainda que a pressão para se acomodar ou para desviar seja muito forte. A palavra de Deus é suficiente para nos conduzir à vida. Os caminhos de Deus são os melhores. O prazer e a alegria que nós temos no Senhor é mais importante do que tudo.